Olá, querido jovem, seja bem-vindo a esta aula do seminário, onde faremos um estudo sobre como adquirir conhecimento espiritual, parte 4. Como encontrar respostas para perguntas espirituais. Às vezes, você pode ter perguntas espirituais ou preocupações sobre tópicos da doutrina do Evangelho, sobre tópicos pessoais, sociais ou históricos. Quando você tiver essas dúvidas ou preocupações, você pode aprender a agir com fé, examinar conceitos e fazer perguntas com uma perspectiva eterna, buscando mais entendimento através das fontes corretas. Essa lição vai ajudar você a rever os princípios que você já conhece sobre adquirir conhecimento espiritual. Vamos assistir o vídeo a seguir para entender um pouco mais o que são fontes divinamente atribuídas. Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a luz. Mas para que essa luz penetre em nosso coração e em nossa vida, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Há muitas opiniões diferentes. Na fonte, a água é boa e limpa. Ao longo do caminho, começamos a contaminá-la. Ao final do dia, todos desejamos ter água limpa e ela está disponível. Mas só vamos obtê-la se soubermos como filtrá-la. É claro que, no mundo atual, temos que filtrar muita coisa a fim de que possamos obter a verdade que o Pai Celestial quer que saibamos. Nos dias de hoje, especialmente com a tecnologia, é muito fácil receber informações falsas e enfraquecermos a nossa fé. Há pessoas cujo único propósito é nos afastar da verdade. Há pessoas que desejam nos desviar do caminho. Há pessoas que usam seu tempo e empenho para nos confundir e encher nossa mente de dúvidas. Como há oposição em todas as coisas, precisamos nos tornar autossuficientes em nosso próprio testemunho. Como o adversário também é ativo, precisamos buscar constantemente fontes dignas de confiança. You guys want some water? Yeah. It's a super hot day. Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia. Foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meus sentimentos de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário. Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo.
e deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de dois gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio foi a primeira pessoa que me perguntou: por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito. E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e perguntei a Deus. Ao fazer oração, perguntei sobre as coisas que estavam me atormentando. E, honestamente, não recebi nenhuma resposta. Mas senti paz em meu coração. Fiquei tranquilo. Senti que tudo iria dar certo. E sabia que esse sentimento vinha de Deus. Ao ler o discurso de conferência, senti o Espírito novamente. E, diferente da confusão que sentia antes, senti uma paz no meu coração. Um sentimento que me dava a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Estávamos sentados à mesa na cozinha e meu pai abriu a página de tópicos do Evangelho no site lds.org. Eles não estavam me julgando, eles não estavam sendo rudes. Somente perguntaram: quais são suas dúvidas? A cada dúvida que eu tinha, eles buscavam o que os profetas falavam a respeito do assunto. E naquela noite aprendi que havia recursos específicos que eu poderia consultar quando eu tivesse dúvidas. Precisamos nos lembrar das vezes em que o Espírito Santo nos confortou. Também já passei por momentos de dificuldades e tive dúvidas, mas lembro das vezes em que o Espírito Santo me confortou e esteve comigo, e esse sentimento não veio do nada. Quando eu voltei a frequentar a igreja, as dúvidas não desapareceram. Elas ainda existem. Mas a maneira como eu lido com elas é muito diferente. Eu recorro às fontes divinamente atribuídas. Recorro à oração, recorro aos meus líderes, recorro às palavras de Cristo. Sei que ao continuar a recorrer a essas fontes, receberei mais luz a cada dia. A fonte mais pura se encontra no Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Eu prometo que ao continuarem a ser obedientes,
expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede. E ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procura. Alice é uma moça que ouviu algo de uma amiga a respeito da igreja que a deixou muito apreensiva. Ela teve a sensação de que essa informação tinha sido ocultada e que ela foi enganada por não terem contado para ela antes. Alice começou a conversar com outras pessoas que estavam igualmente chateadas e leu alguns comentários negativos sobre esse assunto. Hugo aprendeu sobre um tópico doutrinário no seminário que ele achou um pouco problemático, e ele foi pesquisar na internet para saber mais. As fontes que ele achou na internet criticavam a igreja. Por curiosidade, ele assistiu um vídeo que também retratava negativamente os ensinamentos da igreja. Essa experiência fez com que Hugo questionasse a veracidade do evangelho pela primeira vez na sua vida. E vamos à nossa primeira pergunta. Se você fosse amigo de Alice e Hugo, como se sentiria nessas situações? Qual seria a sua reação? Existem algumas coisas que você pode aprender a fazer que vai te ajudar a responder perguntas e preocupações em relação à fé e também ajudar seus amigos quando eles estiverem diante de uma situação como essa. Ao estudar essa lição, gostaria que você ponderasse como que essas informações podem ajudá-lo a responder às suas próprias perguntas e a ter mais confiança no Pai Celestial e Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre agir com fé, que é o primeiro princípio de adquirir conhecimento espiritual. Quando nós agimos com fé, nós fazemos uma escolha. Escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar. Podemos fazer uma oração sincera, estudar seus ensinamentos e obedecer seus mandamentos. Ao buscarmos aumentar o nosso entendimento e tirar as nossas dúvidas, é muito importante confiarmos no testemunho que já temos de Jesus Cristo. Elder Jeffrey R. Holland, dos 12 Apóstolos, ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Nos momentos em que talvez não encontremos todas as respostas para as nossas perguntas imediatamente, é bom lembrar que, embora o Pai Celestial tenha revelado muitas coisas já para os seus profetas, ele ainda não revelou toda a verdade. E à medida que nós procuramos respostas e vivemos pela fé, nós vamos receber, pouco a pouco, as respostas que buscamos. Se formos fiéis à luz que já recebemos, receberemos mais. As respostas sempre vêm linha sobre linha, preceito sobre preceito, como diz em 2 Nef 28:30. Vamos ver o que aconteceu com nossos amigos Alice e Hugo depois que eles enfrentaram esses problemas de dúvidas. Depois do que descobriu, Alice ficou tão chateada que parou de frequentar a igreja. Ela ficou sem ir na igreja durante 1 ano, até que uma amiga próxima perguntou para ela por que ela tinha deixado de ir. Por fim, ela compartilhou um discurso da conferência geral com Alice, que achava útil e pediu que ela orasse a respeito. Já nosso amigo Hugo guardou suas dúvidas e preocupações para si mesmo, mas continuou a frequentar a igreja. No entanto, seus sentimentos de confusão não desapareceram por completo. Em certo momento, ele teve um sentimento muito forte que deveria conversar com seus pais ou líderes sobre suas preocupações. Esse foi um primeiro sentimento que ele reconheceu desde a sua experiência com a internet. Vamos à nossa segunda pergunta. Na sua opinião, Alice e Hugo agiram ou não com fé? Como você poderia incentivá-los a resolverem suas dúvidas através de Jesus Cristo? Vamos ver algumas escrituras que podem ajudar uma pessoa a agir com fé enquanto ela não tem suas respostas respondidas? 2 Nef 31:20. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Provérbios 3, de 5 a 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando temos dúvidas doutrinárias, problemas sociais, devemos examiná-los com uma perspectiva eterna. Devemos considerar o contexto do plano de salvação e os ensinamentos do Salvador. Por fim, buscar a ajuda do Espírito Santo para ver as coisas como o Pai Celestial as vê. Isso às vezes nos permite reformular as nossas perguntas e ver as situações de uma forma diferente. Realmente acreditar sobre o que você já sabe do plano do Pai Celestial e como Ele ama seus filhos. À medida que a gente permanece firme, confiando no Pai Celestial e no plano de salvação, somos capazes de ver os problemas de maneira mais clara. Podemos também analisar questões históricas dentro do contexto histórico, considerando a cultura, as normas da época, ao invés de impor a nossa visão e a perspectiva atual. É importante lembrar que detalhes históricos não têm poder salvador de convênios nem da doutrina e das ordenanças. E se distrair com detalhes menos importantes, poderemos perder o milagre da restauração. O Salvador Jesus Cristo é a fonte de toda a verdade. Através dele, podemos adquirir conhecimento espiritual. Ele orienta seus apóstolos e líderes, primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, para que possa falar a nós as verdades e ser as fontes confiáveis, onde podemos buscar as respostas para as nossas dúvidas. E vamos ao final das nossas histórias. Alice decidiu ler o discurso da Conferência Geral que foi recomendado por sua amiga. E ao ler, ela teve um sentimento de paz e bem-estar muito diferente daquele sentimento que ela teve quando leu comentários negativos sobre a igreja. Ela sentiu uma certeza em seu coração do que ela estava lendo era bom e verdadeiro. E através da oração e o estudo das Escrituras, ela está sentindo seu testemunho ser fortalecido, apesar de não ter ainda todas as respostas para suas perguntas. Já o nosso amigo Hugo falou com seus pais e eles foram muito bondosos e compreensivos com as preocupações dele. Eles estudaram juntos os tópicos do Evangelho e leram com ele os assuntos que estavam preocupando sua mente. Ele encontrou consolo ao saber que existem respostas dadas pelos profetas e que ele pode buscar em fontes inspiradas. Elder Uchtdorf ensinou: aprendi durante a vida que não precisamos ser mais em nada para começarmos a nos tornar a pessoa que Deus deseja que sejamos. Deus os tomará no estágio em que estão neste exato momento e começará a trabalhar com vocês. Tudo o que precisam é de um coração disposto, um desejo de acreditar e confiança no Senhor. Ao exercerem um pouco de fé e começarem sua caminhada como pacíficos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, seu coração mudará. Todo o seu ser será preenchido de luz. Deus os ajudará a tornar-se alguém maior do que jamais imaginaram ser possível. E vocês descobrirão que o Evangelho de Jesus Cristo está, de fato, agindo em sua vida. Funciona mesmo. Vamos à nossa terceira pergunta. Que diferença fez quando Alice e Hugo se voltaram para fontes inspiradas? Enumere algumas fontes inspiradas que você conhece. Querido jovem, gostaria que você ponderasse sobre o que aprendeu hoje e como isso pode te ajudar nas questões espirituais e dúvidas que você possa estar tendo. Escreva em seu diário ou no seu caderninho do seminário o que você aprendeu e como você acha que pode encontrar paz e entendimento, escolhendo agir com fé. Deixo essa aula com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma fonte eterna de água pura, um refúgio de amor, o mundo em chamas por toda parte. Quem se importa em aplacar? Existe uma fonte de vida que nunca irá secar. Acalmar a alma, aliviar a dor, beber da fonte
acreditar.